Olá, tudo bom? Então, mais um vídeo a respeito das combinações do baralho cigano. Só que, conforme vocês podem estar observando aí na figura, hoje eu não estou trabalhando especificamente com o baralho cigano, e sim com o tarô cigano, tá? Qual é a diferença do baralho e do tarô? O baralho, ele vem já com os naipes, enfim, ele é um baralho como se fosse um baralho de cartas, só que adaptado então para um oráculo, né, um baralho cigano. O tarô, ele tem a dimensão da carta, ela é um pouco maior, ela não tem naipes, mas ela tem números, ela tem o nome da carta e principalmente o significado da carta. Então, continua tendo a mesma abordagem do baralho cigano, só que com uma imagem, com uma configuração um pouquinho diferente, tá? Alguém deve estar me perguntando, mas por que você não usa baralho e sim tarô? A resposta é simples, porque eu gosto, né? Porque eu quero. Eu gosto de usar vários oráculos, vários instrumentos, né? Eu nunca uso o mesmo instrumento para fazer uma consulta, seja para um consulente ou para mim mesma. Eu gosto sempre de ir variando. Eu tenho vários baralhos, vários tarôs ciganos, e eu vou usando conforme a minha vontade, conforme a energia também do meu consulente. Isso vem muito da nossa sensibilidade e que eu acho então que determinado consulente deva, para aquele determinado consulente eu deva usar um baralho ou um tarô específico. Ou eu, para mim mesma, conforme a minha energia naquele dia, quando eu vou jogar, eu vou escolher então aquele tarô, aquele baralho que eu acho que tenha mais a ver com aquela energia. Mas isso tudo é uma questão de sensibilidade, não quer dizer que todos sejam assim. Eu sou assim e eu preciso ter essa variação de oráculos para poder, enfim, a minha energia, a minha sensibilidade poder fluir melhor. Mas não fiquem preocupados, né? Porque muitos vão dizer, poxa, mas eu não tenho esse tarô. Não se preocupe. Como eu disse, pela numeração, pelo nome das cartas, vocês vão poder fazer a adaptação para aquele oráculo que vocês tiverem. Então, o aprendizado é o mesmo, o significado é o mesmo e não vai mudar nada, né? E amanhã depois, se vocês quiserem ter outros oráculos, outros baralhos, outros tarôs, vocês sabem que não vai mudar, né? Claro que quando a gente está iniciando, é interessante começar com aquele pequenininho que a maioria das pessoas tem, que é o baralho de Lenormand, que tem ali os naipes, que vai te dar mais informações, mais segurança também de conhecimento. À medida que você já vai assimilando esses conhecimentos, que você já vai tendo mais segurança no seu jogo, que você já está mais entrosado, mais familiarizado com essa questão do oráculo, que é o baralho ou o tarô cigano, aí pouco importa o tipo de instrumento que você está utilizando no seu jogo. Você vai fazer bom uso dele e isso é o que importa. Bom, então a combinação que eu resolvi hoje para nós trabalharmos é a carta chamada Os Caminhos, né? Que é uma carta número 22, tanto no baralho como no tarô. Eu não vou estar especificando aqui, é baralho, é tarô, porque a partir de agora vai ser tudo a mesma coisa. Tá? Então, a carta 22, ela indica o quê? Ela indica força, ela indica uma força viva, uma vibração nos caminhos. Tá? Ela é uma carta que, como já está escrito ali, ela corresponde ao Orixá Ogum. Né? Então, isso tudo vai facilitar também na hora que vocês estiverem jogando. Se vocês levarem em consideração a questão dos orixás, vocês já sabem que essa carta muitas vezes não, ela representa o Orixá Ogum e, dependendo da situação, é o próprio Orixá que vai estar respondendo para vocês. Então, como eu já disse, ela indica essa força, a força de vontade, escolhas, livre-arbítrio e uma vida longa. Tá? Então, as combinações que eu estou fazendo com essa carta hoje é a combinação dela com a carta dos ratos ou a carta dos desgastes, que é como ela vem denominada aqui, a carta 23 do meu tarô cigano. Essa carta, como o próprio nome já diz, ela indica o quê? Desgastes que estão interferindo no caminho.
tá? Então, por alguma situação, a pessoa está se sentindo desgastada, estressada, cansada, fica muito fácil, muito clara a interpretação, porque o próprio nome da carta já está ali. Então, não é necessário muita intuição, é uma coisa bem fácil mesmo, basta um pouco de leitura e entendimento que você vai ter a nítida compreensão do que significa essa combinação. Significa também que você tem que achar o caminho para poder se livrar desse poder de desgastes na sua vida. Tá? Então, aqui a carta está sinalizando que você está realmente com muitos desgastes, muita perda de energia, muita desarmonia no seu caminho e também que você precisa encontrar uma forma de se libertar dessa situação. Muito bem. Para a próxima carta é a carta dos caminhos ou a carta dos corações, a carta dos sentimentos, carta número 24. Que são caminhos liberados para o amor, né? Significa que nesse momento você está aberto para encontrar um novo amor na sua vida. Essa combinação também quer dizer o quê? Que os sentimentos que sinalizam quanto ao caminho a ser seguido. Então, muitas vezes não significa só a questão da afetividade, né, ou de um relacionamento afetivo, mas também do tipo de sentimento que você está trazendo dentro de você. Você está com um sentimento positivo com relação a algo, você está com um sentimento negativo com relação a algo. Então, isso aqui vai dizer o tipo de sentimento que vai estar sinalizando a tua vida, a tua trajetória naquele momento que nós estamos ali fazendo esse jogo. Também significa o quê? Que você tem que necessita guiar-se pela intuição para sentir o caminho. Então, você precisa ser um pouco mais intuitivo. Você precisa realmente perceber se é o caminho que você está seguindo, se é aquele mesmo, qual é a sensação, qual é o sentimento que ele te transmite, se é algo positivo ou negativo. É uma carta também muito fácil de identificar, uma combinação bem fácil de identificar. Nós temos a carta dos caminhos e as alianças, é a carta número 25. Significa o quê? Caminhos livres para a formação de alianças, né? E quando eu falo alianças, não significa necessariamente casamento, namoro, enfim, não é aquela aliança afetiva. Pode ser uma aliança, uma parceria comercial, um empreendimento, né? Uma sociedade, algo que você vai desenvolver com uma outra pessoa, tá? Então, quando sair isso aqui, tudo ok, os caminhos estão livres, é uma sociedade, é uma união positiva e você pode seguir em frente. Outro significado, conforme também ali a combinação de outras cartas, né? O que significa a jogada daquele jogo naquele momento ali que você está jogando ou para você ou para o seu consulente, significa que você necessita criar alianças para progredir no seu caminho. Ou seja, se você está muito solitário, se você está uma pessoa muito trabalhando sozinha, muito sobrecarregada, então talvez a solução seria essa, você criar parcerias, alianças, criar uma sociedade onde uma outra pessoa pudesse dividir as tarefas com você. Uma outra definição seria que você precisa definir quais os caminhos que você quer seguir para fortalecer as alianças. Também no caso aqui de um casamento, de uma relação afetiva que está um pouco estremecida, que caminhos você deve seguir, né? E aí também vai depender da combinação das outras cartas para que nós tenhamos uma tradução mais fiel do nosso oráculo em determinada consulta, tá? Muito bem, vamos para a próxima carta. Eu estou seguindo bem a ordem, né, do tarô pela numeração. Então, agora nós vamos para a carta número 26, que é a carta dos livros, que significa o quê? A justiça, né? A justiça que libera os caminhos. Então, aqui, claro que vai depender de muitas combinações de outras cartas, tá? Mas, enfim, os caminhos abertos para justiça, certo? Se é uma pessoa que está com alguma dificuldade com relação à parte jurídica, né, a parte judicial, que ela pode, então,
ficar tranquila que aqui a questão da justiça está liberando os caminhos para ela. Caminhos liberados para obter justiça. Então, é uma carta com significado, uma combinação com significado bem positivo, né? Indicando o quê? Que a justiça está se manifestando no seu caminho. Algo bem positivo, bem legal mesmo. Próxima carta é a carta do aviso. É uma carta que significa o quê? Que notícias estão chegando, né? Estão no seu caminho. Que você talvez tenha que receber alguma notícia que você está aguardando para achar o caminho certo, para achar o caminho correto a seguir. Ou que você deve ter atenção para o caminho pelo qual você vai seguir, já que a carta do aviso, a carta 27, ela indica sempre um alerta, né, uma mensagem. Então, essa combinação também seria isso, indicaria isso, né, que você deve ter essa atenção para aquele caminho que você resolveu seguir. Próxima combinação é a carta do cigano, ou o homem, né? A carta do cigano significa o quê? Que aquele homem ideal está chegando para determinada pessoa, para consulente ali no caso, né? Então, esse homem já no caminho dela é um homem que ela vinha buscando, é uma pessoa ideal, com provavelmente um resultado muito positivo na relação afetiva, algo que vai engrandecer bastante a ela. Significa também que é um homem que está definindo o caminho, é ele que está direcionando qual o caminho que vai ser seguido ali na relação, seja relação afetiva, seja relação profissional. Esse homem não precisa necessariamente significar o amante, né, o amor da vida dessa mulher, mas ele pode ser o pai, ele pode ser o chefe dela, enfim. E é ele que está direcionando também esse caminho. Pode ser também que um homem, né, se for um consulente, ele que necessita achar o caminho dele. Ele é que precisa buscar aquilo que ele deseja na vida dele para resolver determinada situação. Ou que um homem, né, que é a parte do seu caminho. Então, é com ele que você quer traçar, é com ele que você precisa estar para percorrer ali a sua jornada, a sua caminhada. Então, é com ele, com esse homem específico que você precisa ter na sua companhia. Como nós estamos seguindo a ordem, a próxima carta é a carta da cigana, né? Os caminhos e a carta da cigana. É a mulher ideal que está chegando na vida do homem, do consulente, né? Ou a mesma coisa, as mesmas traduções que eu fiz para o cigano é a mesma coisa também que eu faço para essa mulher. É uma mulher que está definindo o caminho, é ela que está direcionando o rumo da relação, né? É ela que vai ajudar na abertura dos caminhos. Então, é com ela que você deve contar para alcançar determinada meta, para alcançar determinado objetivo. Tá? Ou se for uma mulher, ela precisa, como eu já falei com relação ao cigano, é ela que precisa achar o caminho ideal para ela trilhar a jornada dela. Depois nós temos a carta dos rios. Essa carta também lá no baralho é a carta dos lírios. Tá? Então vai variar um pouquinho, mas é a carta 30. Tá? Indo pela numeração não tem erro. Então, aqui significa o quê? Que a paz está próxima, ela não vai tardar. Então, se você está buscando, aí você está vivendo um momento um pouco conturbado, de um pouco de lutas, né, de guerras mesmo, que você precisa travar, demandas, desafios, mas que em seguidinha vai chegar esse momento, né, essa carta dos rios ou dos lírios que representa a nossa mãe Oxum, que é a mãe do amor, da paz, da tranquilidade, enfim. Então, esse momento vai chegar. Tá? Significa também que os caminhos estão abertos. Para quê? Para permitir a chegada da paz. É a mesma coisa, né? Então, se você está com um momento de dificuldade, se você está com conflitos no seu local de trabalho, na sua casa, alguma desavença familiar, não se preocupe. O momento de paz está para chegar. Ou que você precisa estar em paz consigo mesmo, você precisa fazer uma reflexão na sua mente, você precisa fazer uma meditação
para encontrar um equilíbrio consigo mesmo e poder então seguir em paz pelo seu caminho, com equilíbrio, para que você consiga visualizar aquilo que você realmente necessita para alcançar os seus objetivos, tá? E com isso você vai ter definição com respeito aos caminhos para encontrar a paz. Então, realmente, ali é uma carta que fala muito da paz. Essa carta que significa os rios ou os lírios lá no baralho. Carta número 30. Depois nós temos a carta do Sol, que representa o Pai Oxalá. Caminhos liberados para o crescimento e progresso, então uma combinação extremamente positiva, né? Significa que você precisa sim definir as suas trajetórias, as suas metas, os seus objetivos para encontrar o progresso, né? Ou que você já encontrou o progresso, você já está no caminho do progresso, do crescimento, e isso tudo é muito positivo. Depois temos a carta dos caminhos e a lua, que significa também as honrarias, né? Então, significa o quê? Caminhos livres, preparados para receber honrarias, fama, sucesso, né? Ou você precisa definir o modo como você vai obter essa fama, esse reconhecimento. Pode significar também que os caminhos já estejam abertos por puro merecimento. Então, é um merecimento todo seu e você deve aproveitar essa fase, né? Porque os caminhos estão abertos para isso. Isso é que significa, então, essa combinação, os caminhos e a carta da lua. Depois, na carta 33, ou a carta da chave, aqui nós temos como a carta das soluções, né? E é bem isso que a carta da chave indica, né? Soluções, definições, abertura de caminhos. Então, caminhos livres, prontos para levar as soluções. Olha que tradução fácil de fazer, não tem muito erro aqui, né? Ou talvez que a solução seja o quê? Seja buscar um caminho, seja ir à luta, seja desbravar, seja enfrentar os desafios, né? Significa que você tem que achar soluções para poder definir o caminho que você vai seguir, o caminho que você vai lutar. Então, daí a necessidade, né? A grandeza, eu diria assim, de você fazer uma consulta no baralho, no tarô cigano. Porque muitas vezes você está perdido, você não sabe o que fazer. Então, quando você faz uma consulta, você vai ali junto com a pessoa que está fazendo o jogo para você, você vai perguntando, olha, eu devo seguir tal coisa, eu devo fazer outra coisa, o que eu devo fazer? Então, à medida que você vai jogando ali, as informações vão chegando, né? Não é nada muito, que mistério. Não, é um jogo, né? O oráculo, eu sempre digo, ele é um grande amigo, é um grande sábio, porque ele está trabalhando no nível do teu inconsciente, porque, na verdade, todos nós já temos as soluções para os nossos problemas. Só que, muitas vezes, em função das nossas preocupações, da nossa baixa autoestima, nós deixamos de consultar a nós mesmos e buscar os resultados dentro de nós mesmos. E aí o que nós precisamos fazer? Buscar esses resultados que estão lá do lado de fora. E uma boa forma de encontrar, então, soluções, né, de ter um bom amigo externo é o baralho cigano ou tarô cigano, enfim, ou qualquer outro oráculo, né, runas, búzios, enfim, aquilo que você acha mais interessante. Existem outros tipos de tarôs também. Existe o tarô mitológico, existe o tarô de Marseilles, enfim, né? Então, à medida que você vai entrando nesse mundo do esoterismo, você vai conhecendo, então, vários instrumentos. E você vai buscando aquilo que mais tem a ver com você, né? Jamais vá por imposição de alguém. Se você quer trabalhar nessa área, você tem que ter essa intimidade com a sua intuição. Siga a sua intuição. Use o tipo de instrumento como oráculo que seja melhor para você. Se você quiser usar apenas um baralho, um tarô, tá certo. Se você quiser ter vários, como eu tenho essa necessidade. Eu não vou esconder. Então, tá tudo certo também,
Não existe aquela coisa, aquela regra pré-definida. Não, eu sei que é assim, dá certo para mim, então você tem que fazer dessa forma. Não funciona dessa forma. Bom, então vamos para a próxima combinação. Como eu já estava falando ali, a pessoa então ele tem que achar soluções para definir o caminho dele. Aí nós temos a carta dos caminhos e a carta da matéria, ou a carta dos peixes também, né? Ótima combinação. Significa o quê? Que os caminhos estão abertos para o progresso, para o sucesso, para a prosperidade, né? Então, ali a realização de negócios, tudo muito positivo, ou ele tem que definir a forma como ele vai realizar determinados negócios. O dinheiro se abrindo, desobstruindo os caminhos, então aquilo que estava trancado com a entrada de dinheiro, com a chegada de um determinado valor que essa pessoa vai receber, vai abrir os caminhos, vai ser um dinheiro extremamente positivo, que vai trazer uma grande abertura, uma grande realização na vida dessa pessoa. Ou que a pessoa precisa, então, concretizar os caminhos, já que a matéria tem muito a ver com concreto, com concretização, já que a matéria, então ali, né, ela precisa concretizar os caminhos, ela precisa realmente saber que caminho que ela quer traçar. A próxima, caminhos com a carta da segurança, ou a carta da âncora, né, que significa o quê? Que os caminhos estão livres para essa pessoa achar a segurança que ela precisa. Ela está em dúvida. Olha, eu quero abrir uma loja de moda íntima. É esse o caminho? É esse o segmento que eu devo seguir? Tá isso aí. Então, os caminhos estão livres para que você possa encontrar a segurança dentro desse segmento que você escolheu. Tá claro que nós, mais uma vez falando, né, temos que ver toda a combinação de outras cartas, mas em princípio é isso. No início, como eu já disse, você pode começar jogando com uma carta só. Depois você vai jogando com duas, você vai jogando com três, você vai jogando 9, enfim, com 12, até que você começa a utilizar todas as cartas. Mas no início, com uma carta só, você já consegue ter uma bela de uma resposta. Tá? Ou que você também, uma outra definição para essa combinação é que você precisa definir os seus caminhos com segurança. Você tem que estar certa de que é esse o caminho que você quer seguir. Ou também que você tem um patrimônio, que você tem uma estrutura que está ali no seu caminho. Né? Um patrimônio, algo concreto, algo seguro, algo que é seu e que está ali no seu caminho, ao seu alcance. Vamos adiante, então, com... aqui falando ainda com relação a essa carta. Se vocês observarem... Essa carta 35, para quem tem um pouquinho ali de conhecimento da numerologia, 3 mais 5, 8. O 8, além de ser o número que busca, né, essa organização, também é o número da prosperidade. É o número que ele quer segurança e estabilidade financeira. Então, observem, eu já falei isso numa outra vez, mas nunca é demais repetir. Observe como tudo está interligado. Né? Como o tarô, o baralho cigano, tem essa íntima ligação também com a numerologia. Né? Como as coisas se encaixam. Segurança financeira, a carta é a âncora, é a segurança, é a estabilidade. Tá? Então, isso é sempre muito interessante vocês observarem para ver como as coisas se encaixam e como fica mais fácil para vocês a tradução de uma determinada combinação num jogo. Por último, a última combinação é a carta dos caminhos com a carta da vitória, ou a carta da cruz, a carta número 36. Significa que os caminhos estão livres para a vitória. Você realmente vai encontrar vitória naquilo que você está buscando. Ou que você precisa definir metas para encontrar o seu caminho. Necessita conseguir vitória, né, para livrar, para abrir os seus caminhos. Então você está se sentindo de repente um pouco para baixo, você precisa ter
vitória, você precisa encontrar a vitória, você precisa levantar o seu astral, a sua autoestima, então, para poder seguir livremente pelo seu caminho, ou que vai ter vitórias no decorrer dos caminhos. Então, é uma combinação também bem positiva. Então, é isso aí, pessoal, são algumas combinações que eu trouxe aqui para vocês com as cartas, hoje com as cartas do tarô cigano, que eu gosto muito. Eu vou trazer também outros tarôs que eu tenho. Eu tenho o tarô dos anjos também, que é um tarô bem interessante, com muitas informações. E, enfim, essa é a minha forma de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com vários tarôs, porque, enfim, por alguma razão isso aí é interessante para mim. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, que dessem o seu like ali no vídeo, que fizessem os seus comentários. E se tiverem interesse em conversar um pouquinho mais comigo, é só se inscrever ali no meu Skype também. Nós podemos conversar. Se você tem interesse em jogar, eu faço jogos pelo Skype para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo, enfim, né, que a pessoa possa entender a minha língua, enfim, em português. E é isso aí. A numerologia também, caso você tenha interesse em solicitar o seu mapa, a sinastria, enfim, basta entrar em contato comigo e eu te passo maiores informações, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês. Fiquem na paz. Encontrem-se na paz. E de que forma que a gente encontra a paz? Quando a gente está em paz conosco mesmos, com a gente mesmo. Então é importante fazermos uma meditação, fazermos um equilíbrio, né, de chakras, de energias, enfim. Busque o seu equilíbrio, tome um banho de ervas, né? Isso é interessante. Tome um passe, faça um reiki, receba um reiki, né? Enfim, busque ajuda. Não adianta você, muitas vezes, queixar-se de que as coisas não estão indo legal como você gostaria. Muitas vezes as coisas não estão indo legal porque justamente você precisa agir, né? Você precisa buscar ajuda. E o fato de buscar ajuda já é 50% caminho andado da solução dos nossos problemas. Tá certo? Então é isso aí, meus amores. Um forte beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.